Olá, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Queria saber como vocês estão e se vocês estão prontas para curtir esse momento junto conosco, porque agora, nesse programa, você vai descobrir formas simples e prazerosas de unir beleza e praticidade no dia a dia da sua casa e sem precisar se perder aí em um mar de indecisões na hora de começar a decorar sua casa. Então, ajuste o volume e relaxe, porque nós iremos te conduzir para o caminho certo, com destino à sua casa dos sonhos. E claro, destravando a decoradora que a gente sabe que existe dentro de você. Eu sou a Thaísia. E eu sou a Tainá e o tema de hoje é para que serve um aparador? Vamos começar a nossa sabatina de hoje. Quero dar boa tarde às pessoas que estão aqui conosco, estão mandando boa tarde para a gente. Muito boa tarde para vocês. Estejam aí confortáveis e a qualquer momento podem conversar com a gente, mandar a opinião de vocês também, porque isso é muito bem-vindo, enriquece muito aqui o nosso bate-papo, né, Thay? É isso aí, gente. Não se esqueçam de compartilhar aqui a nossa live com a sua amiga, com aquela pessoa que você acha que precisa aí destravar a decoradora dentro dela para deixar a sua casa mais aconchegante e mais harmoniosa. Então vamos lá. Hoje o tema é bem objetivo, né? Bem pragmático sobre um mobiliário que a gente separou aqui para falar com vocês, que é o tal do aparador, né? E esse mobiliário a gente escolheu até porque a gente sabe que vocês têm dúvidas, né, Thay, sobre sala, como decorar sala, é uma dificuldade, né? A gente já fez a live aí, um podcast passado só falando sobre os problemas aí de se decorar uma sala. E essa peça, né, esse mobiliário é um coringa, né, tá aí na decoração e é muito versátil. Então vamos lá começar a destrinchar um pouco isso para vocês. E Então, a gente, como é que a gente vai fazer, Thay, aqui? Quem a gente tem que pergunta? Quem começar começa? dizendo, a gente tem que começar dizendo para eles o que é um aparador, né? Vamos, para quem ainda não sabe, pode estar confuso aí, porque tem muita gente, tá, que confunde aparador com buffet, né? Então, quando a Sim. gente fala de um aparador, as pessoas podem confundir tudo. Então, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer para começar o nosso bate-papo de hoje é contextualizar do que exatamente que a gente está falando. O que é um aparador? Tá, eu vou fazer o seguinte aqui. Não sei se você viu, mas eu separei aqui Uhum. algumas fotos, algumas imagens para poder eh, para Não poder ficar só na palavra, né? não ficar só na palavra, exemplificar exatamente, porque é muito simples você chegar e falar: "Ai, um aparador é isso e ponto", né. Eu acho que é muito difícil a gente resolver as coisas só em é ou não é, dividir em 2 grupos, né. Uhum. É mais do que isso, né. Então tem uma historinha aqui que eu vou trazer para vocês. Isso aqui que eu trouxe para vocês é pra gente entender um pouquinho da evolução desse mobiliário, né, pra fazer sentido, né, pra gente. Acho que quando a gente sabe a origem, né, a história, como começou, mais ou menos aqui assim, tá, gente, bem rapidamente, não vou aqui fazer a história da arquitetura, do design para vocês, mas é só para elucidar a gente um pouquinho. Então, gente, o aparador, o próprio nome já diz, né, ele serve para nos servir, né, para aparar coisas dentro da nossa casa, né, ele serve para a gente, colocar coisas, né, dentro dele de uso ali constante, e ele estava muito vinculado, sempre esteve muito vinculado à cozinha, né, ainda mais nos séculos passados, tudo mais, ele estava sempre muito vinculado à cozinha, para guardar, né, como a gente fala, os aparelhos de cozinha, antigamente as louças, né, os todos esses aparelhos de jantar, né. Uhum. E aqui eu trouxe para vocês, ele era assim, né, muito conhecido como o buffet, né, porque justamente ele tinha essa característica, né, essa funcionalidade de aparar as comidas, né, servir ali para a mesa de jantar também, né, para quando for servir o almoço ou a janta, né,
nas casas dos burgueses, né, dos reis. Então, a gente vê que era uma peça aqui, olha, gente, bem, bem aparelhada, né, não só a parte de baixo, como hoje em dia é mais Usual, né? usual, né, aquela parte de baixo que a gente conhece muito como o buffet, né, com Uhum. portas, gavetas, tudo mais, mas também tinha essa parte superior, né, que servia também para guardar, né, louças e enfim. E eu trouxe isso aqui muito curioso que ele tinha até um relógio, então ele agrupava muitas funções, né. Tinha Aham. relógio, além de todos os rococó dele, né, daquele século, né, muito bem trabalhado, né. Então ele não era só um móvel inferior, então a gente sabe que o aparador hoje em dia, né, até que a gente conhece, é o quê? É aquele móvel na parte só inferior, né, que a gente chama, não superior, mas só inferior, para a gente poder apoiar as coisas ali, tá. Inclusive, se tirar a parte de cima dele ali, fica ali um bufezinho rústico, meio retrô, né? Inclusive, tem Sim. muitas pessoas que usam assim, fazem pinturas nele. Então, dá para ver bem como ele ainda tem, une ainda várias características, né, de como ele Uhum. era. Sim. Então, gente, aqui ó, relógio buffet lá do século XVIII, então muito bem aparelhado. E aqui eu vou passar para vocês verem algumas, leituras, né. Esse foi um móvel que foi muito utilizado, ele era muito explorado dentro das residências, né, porque ele realmente ele tinha uma função muito grande, que era servir esses jantares. E até eu gosto de falar que a cozinha antigamente era um espaço, assim, não era, né, até hoje ainda é, mas era um lugar de muito trabalho, né, se você Uhum, vê nesses filmes, né, sempre tem os serviçais ali, e tem todo aquele movimento, aquele trabalho de preparar a janta, o almoço e tudo mais. Então precisava, né, de ter, esses móveis, né, pra poder servir ali os uhum. utensílios, né, dentro daquele palácio, daquele castelo, daquela residência. Então essa aqui é uma outra releitura, né, desse aparador, né, que foi se transformou um buffet, né, aparador, né, e vocês vão ver aqui que eu trouxe as medidas, né. Aqui ele é um pouquinho maior, né, com 62 centímetros de profundidade. Se atentem a essa medida, né, Thay, porque essa é uma medida, hoje em dia, crucial para diferenciar um buffet de um aparador, que é essa profundidade, né, Uhum. desse móvel. Então aqui, ó, com 62, hoje em dia é considerado bem, profundo, né. E aqui, ó, já um menorzinho com 51 de profundidade, né. Então aqui ele já não tem aquela parte superior, ele já é um pouquinho mais, menorzinho, né. E uma coisa interessante de ser o aparador, é essa parte de trás reta, né, que é uma característica muito forte dessa peça, ela Uhum. precisa, por mais que ela tenha vários formatos, ela precisa ter essa aparência de encosto, né, na parede, que depois ele ganha um outro nome, é sideboard, enfim, que ele no in na quando vai para Inglaterra e tudo mais, porque ele tem essa característica de que tá encostadinho ali na parede. E essa peça daqui, olha só como é que ela é mais, slim, vamos dizer assim, né, nos tempos modernos, slim, e ela já não tem aquele armário, né, e era uma peça muito, assim, decorativa, para colocar entre vãos de janelas, né, antigamente. Então eles, adornavam, né, com esse espelho, olha só, o link do espelho, né, em cima do aparador, né, então tinha esse móvel, esse inclusive é brasileiro, né, do período do Império. E aqui, ó, 55 centímetros de profundidade. Então só para vocês verem a evolução disso, e depois tiveram várias releituras, né,
aqui, ó, com o espelho em cima era muito usual, né, essa partezinha daqui menorzinha, né, então, dependia muito do uso e do que seria guardado ali e onde estava, né. Esse primeiro aqui que eu mostrei para vocês, era muito mais usado em cozinhas. E esse daqui, ele foi ganhando um uso muito nas salas de jantar justamente para poder apoiar o buffet, a comida. E após a Revolução Industrial, né, isso foi amplamente divulgado, tiveram várias, releituras, e é muito interessante a gente ver essa peça, né, um buffet barra aparador, que ele foi se configurando aí ao longo do tempo, se adaptando a vários momentos, né, da história. Aqui, ó, no período industrial, bem, né, como é que fala? Desconstruído, né. Uhum. Então aqui, ó, na época do art déco, esses móveisão bem, né, foi perdendo aquela forma mais orgânica, né, que tinha no período lá do clássico, neoclássico, barroco, e foi ficando mais retão, preto, com mais presença, mais impacto, né. E aqui até os famosos pés palitos, né, como a Thay falou lá do do móvel mais vintage, mais retrô, e aqui ficou muito famoso nos buffets e aparadores, os famosos pés palitos que até hoje estão aí sobrevivendo, né. Uhum. E aí dá muito essa característica dessa desconexão dessa grande peça aqui com a parte inferior, né, soltando, né, tentando dar essa carinha mais leve para o móvel, né, que fica bem diferente de como a gente viu a primeira peça, né. E aí ficando mais moderninhos, mais industrializados. Essa daqui foi é de um design brasileiro da década de 60 aqui no Brasil, e olha só a diferença, né, lá do do Como móvel, começou, né? do de como começou para onde nós chegamos, totalmente desconstruído e quase que perdendo toda a ligação com a estética, mas pela, A assim, função. ressaltando muito a função. Eles foram aí Então, tirando tudo, né? Foram tirando, aham, tirando, 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 deixar só a estrutura. Vamos deixar só a estrutura, tá bom. é. E também isso foi acompanhando a sociedade em si, né, cada Uhum. vez menos a gente foi, eh, usando menos coisas, né, dentro de casa, enfim, e a gente não precisava mais de todos aqueles aparelhos dentro de casa, e a própria peça em si, o aparador, né, o buffet barra aparador, ele foi virando uma peça de design, né, decorativa, que ela por si só, ela consegue ter várias leituras, vários formatos diferentes, Uhum. então a gente não fica só atrelada ali à função, que também é muito forte a função dele dentro da nossa casa. Sim, E aqui e também eu acredito, Thay, que a própria evolução da indústria favoreceu a ele ficar sim, cada vez mais simples, né? Porque antigamente os trabalhos eles eram mais manuais, mais artesanais. Então tinha ali um escultor que ia pegar a madeira, ia esculpir aquela forma para ter aquela peça única, como você falou, principalmente nas altas sociedades, né? E hoje em dia, como os trabalhos são muito mais industrializados, feito por máquinas, as coisas têm que ser feitas em série, fica um pouco difícil, cada vez foi ficando mais difícil ter essas coisas muito orgânicas, muito esculpidas. Então, acredito que a própria indústria foi simplificando para poder liberar uhum, em larga escala, né? E a sociedade foi se sim. adaptando a isso e os gostos também, né? Acabou que, provavelmente, se a gente falar assim, quem quer um móvel daquele primeiro que a Thaís mostrou aqui? Algumas pessoas podem torcer o nariz, né? Assim, não, isso Sim. aí não parece moderno, né? Não é cara de velho, cara de antigo. Porque a própria sociedade foi se adaptando o gosto para as demandas, né, do mercado, né? Com certeza, Thay, com certeza. E é isso, né, é muito bonito a gente poder ver, assim, como é que os mobiliários, né, eles vão acompanhando o momento da história, né, vão se adaptando às nossas necessidades. E até um fato curioso que eu não sabia, e trazendo essas imagens aqui eu pude conhecer, vou trazer aqui para vocês, é que
no pós Revolução Industrial, né, ali mais para a década de 30, os móveis começaram a serem conectados, né, não tinham mais a relação com o nome do escultor, né. Esse lance que a Thay falou, antigamente era muito mais manufaturado. Manufaturado não, é manual, né, é manufaturado. Era um trabalho muito mais, esculpido, tudo mais. Então carregava muito o nome do artista. Então era Uhum. peça de fulaninho de tal, do século tal, né. Então depois, quando veio a Revolução Industrial, as peças passaram a perder o nome do designer, né, e Uhum. passou a ter, a peça, Agora esses poltrona Eliane. nomes inventados, né. Aham. Enfim, tem alguns nomes aqui que eu não vou me lembrar agora, mas são nomes inventados que não carregam propriamente o nome do próprio artista que fez Alguns aquela até peça. o nome é a descrição, tipo, buffet madeira com tampo de lacre. Também às vezes Aham. botam até a própria descrição do material que é usado no nome da peça, né. Acaba Sim, ficando sim. mais físico. Uhum. Mais muito materialista, né. E Uhum. aqui, só para finalizar a discrepância, né, a diferença, lá do início, como era um buffet aparador, eles tinham até a separação de buffet para comida e buffet para sobremesas, né. Então tinha muito mais coisas agregadas, e hoje em dia a gente encontra, né, só uma silhueta aí de vidro Uhum. transparente, bem slim, bem um nada, né, ali o menos é mais, né, onde a gente serve ali até mesmo só para decorações, Uhum. né. Então, no final das contas, né, um aparador hoje em dia, assim, tirando a conclusão de tudo, na minha visão, da Thaís, hoje em dia existe sim muito essa diferença, né, entre um aparador e um buffet, né, para mim, porque existem hoje em dia, para mim, eu acho que é uma função muito bem mais definida do que antigamente, né. Hoje em dia a gente chega em casa sempre com coisas, objetos onde a gente precisa dessa função de aparar, né, Uhum. mesmo de chegar e ter algum móvel ali para te servir nesse sentido, né, de aparador. E eu acho que existe muito bem também essa distinção para o buffet, um móvel mais robusto, que aguente mais, armazenagem, né, de peças, louças, eletrodomésticos, né. Uhum. E eu acho que existe muito sim essa diferença entre o que é um buffet, um móvel mais robusto, e um aparador, um móvel ali com uma profundidade menorzinha, acho que no máximo uns 40 centímetros, né, 45 estourando, a gente vai, eh, dizendo assim, nas moradias populares, né, é o que fica compatível de Uhum. profundidade. Bom, então aí provavelmente já responde, né, o que eu falei lá no começo de aonde que as pessoas confundem, né, esses 2 móveis. Apesar deles terem a mesma função, eles têm essa diferença. O buffet basicamente ele tem lugar para guardar coisas, né, Uhum. enquanto o aparador ele tá mais ali na silhueta, realmente botar uma decoração, para botar alguma coisa quando você chega, igual a Thaís falou, né. E eu acho muito legal esse tema, porque o aparador, para mim, ele é 2 em 1. Ele é um Uhum. móvel super versátil, porque ele é um móvel, como sofás, estante e tudo mais, como ele é também um objeto de decoração. Porque hoje em dia tem muitos modelos com vários formatos, com Hum. várias cores, com vários materiais. Como a Thay mostrou, ele tem de vidro, tem de madeira, tem colorido. Então, ele acaba que ele só, né, é uma peça decorativa, ele chama atenção, né, e isso é muito bacana, né. E eu Sim. gostei demais de ver essa evolução histórica
Eu gosto muito de saber de onde as coisas surgiram Aí, ó. e achei muito Caprichei, tá, bacana. hein? Caprichou. Eu não sei o que o pessoal tá achando, né? Mas quem tá assistindo, quem tá ouvindo a gente também pelo Spotify, mais uma vez eu deixo o convite para visualizarem em vídeo no nosso canal do YouTube também, tá? A gente tenta fazer o máximo de descrição assim verbal para vocês, mas se vocês ficarem na dúvida, quiserem ver, vocês são muito bem-vindos também no nosso canal do YouTube. Tá? E eu achei bem interessante essa origem histórica, essa evolução, né, das coisas, e é uma constante, né? Isso aí, o que está hoje também vai evoluir, mas nada impede também que você use esses antigos, né? Já que você tem aí, se você tiver um aparador ou um buffet daquele mais parecido com o primeiro lá, sem aquela parte alta, né, que é o mais recente na nossa história mais próxima, né? Dá para usar ele, dá para fazer uma restauração, se você quiser deixar ele mais original, dá para pintar. Então você consegue ter uma peça retrô, né, com a carinha mais vintage e tudo mais. Nada impede o uso, né, de você ter essa peça dentro de casa. E a gente podia também falar aqui, Thay, um pouquinho para o pessoal quais tipos que existem, assim, aonde as pessoas usam, né? Elas podem usar o aparador, porque como a Thay falou ali, fica na cozinha, na sala, mas ele pode ser usado em vários cômodos, né? E cada um deles ele vai ter uma função, né, de uso, né? Por exemplo, eu vou falar um lugar assim mais, como posso dizer? Comum, usual? Não, comum não, ao contrário de comum, mas um Diferente. lugar mais diferente que você pode botar um aparador. Aham. Muitas pessoas moram em apartamento e tem ali a varanda. Outras moram em casa e tem quintal. Você pode ter um aparador também nesse cômodo para servir ali de apoio, para botar as coisas. Às vezes, um lanche, uma comidinha, né? Ou então você pode botar ali as coisas do dia, numa lavanderia, você precisa de um aparador ali do lado para poder botar os produtinhos de limpeza, para botar ali suas coisas organizadinhas. Então, essa peça, ela tem essa função de servir de apoio para você, ter onde deixar as coisas. Uma boa característica do buffet é que ele é alto, ele é um móvel alto, ele é um móvel para você manusear em pé, né? Para você passar e pôr as coisas, pegar as coisas, né? Então, ele geralmente é mais fininho, como a Thay falou, então ele não ocupa tanto espaço, mas ele tem essa função base de você tá chegando, você deixa, você tá saindo, você leva, né? Para deixar coisas à mão, assim, para É facilitar o seu dia a dia. servir de apoio para os utensílios domésticos mesmo, né. Uhum. E até mesmo hoje em dia, no mundo contemporâneo, existe aquela ideia do multifuncional, que acaba que a gente, tá tão acostumado a vários usos, né, Uhum. muita versatilidade e tudo mais, e as coisas acabam perdendo um pouco, o seu conceito original. Mas o que é muito legal também, de certa forma, é que, por exemplo, um aparador, dependendo da altura, ele pode até dependendo não, livre da altura, porque hoje em dia a gente tem, cadeiras de diversas alturas, né, assentos, né, desde, cadeira mesmo normal até, As eh banquetas. banquetas. Então, um aparador ele também pode vir a servir como uma mesinha ali, né, de apoio num gourmet, né, ao mesmo tempo é um aparador e uma mesinha de apoio, pequenas refeições, né, então tem essa hoje em dia a gente tem muito essa noção de multifuncional, né, de vários usos, né, em um só móvel. Então o aparador ele também, de certa forma, pode seguir nesse uso. Uma mesinha de Apesar de refeição rápida, né? é, apesar de que a gente não indica muito. É legal. Eu acho que, na verdade, o único aparador aí que eu veria que tem um pouquinho mais de diferença realmente é o aparador que está ali junto da mesa de jantar, né? Porque ele tem a Uhum, função também de você botar as comidas que estão excedendo a mesa,
né, tipo, Sim. travessas grandes, coisas grandes. Então, ele é um aparador que não é legal você encher de coisa, de decoração, porque ele tem que ficar mais assim, minimalista, porque ele tem essa função, né? Inclusive, tá, tô me lembrando aqui de uma vez que eu fui, né, à igreja e eles estavam conversando sobre mesa, e sobre mesa, não sobre mesa de Aham. sobre mesa, e um dos homens que estava Mesa móvel, não conversando, né, mesa doce. Sobremesa é, doce. um dos homens que estavam ali conversando sobre ter refeições à mesa e tudo mais, ele até brincou e falou assim: "Não, com a minha esposa eu falo que a gente tem que tirar as coisas e botar em travessa bonita, né, mesmo se você não tiver travessa bonita, botar ali, mesmo que seja um de plástico bonitinho, mas, por Aham. favor, não bota uma panela de pressão na mesa, nem no Aham. aparador". Ele estava falando já disso, né, trazendo que, e aí na hora eu Uhum. pensei assim: "Poxa, ele tá entendendo que é uma peça que tá ali para apoiar, para fazer Aham. bem, para ficar bonito, e ele não quer Sim. que deixe feio com coisas que ele julga, né, É. ser feia, né". Então É que não gosto de panela de pressão é, na não mesa, pode. nem no buffet. Existe essa diferença, tá, né, Thay, entre o que é para utilizar para fazer o procedimento, né, Uhum. e o que é para Opção, né. servir, né. Aham. E o que é para servir. E, quando sai ali da cozinha e vai para o jantar, então ele tem que fazer essa transição, né. Aqui usou para preparar, agora aqui está sendo usado para servir. Então muda também a cara daquilo, né. Então e o aparador, mais uma vez, no jantar ele é uma peça bonita, né, ele pede Uhum. ser uma peça bonita. E aí até ele é acompanhado do espelho, né, antigamente, até o Palácio de Versalhes, né, tinha ali o salão dos espelhos e tudo mais, do cristal, é muito ligado à beleza, né, a esse Uhum. requinte. Então, ainda por cima, acompanhado do espelho, né, como a gente viu aí nesses móveis, né, mais do período clássico, ele serve para ser também bonito. É aquele negócio que eu falei em um podcast passado, a beleza também é algo útil, né, ser Uhum. belo também está cumprindo ali uma função, né, de ser bonito. Sim. A gente podia conversar um pouquinho agora, já que a gente fez esse contexto histórico, aonde fica, né, como é que as pessoas alguns cômodos da casa que a pessoa pode usar, a gente podia trazer um pouquinho mais aqui das vantagens mesmo de Uhum. ter um aparador em casa. Por que que é bom, por que que vai te ajudar. Eu vou começar a pergunta que eu fiz, eu mesma vou começar respondendo, né. Eu acho que eu acho que um bom benefício, né, para ele, além dele servir de decoração, é que ele é bom também para preencher espaço. Uhum. Então, as pessoas às vezes têm ali um espaço ocioso na casa, no corredor, ali na entrada, na porta de entrada, e ele pode vir, se você pegar um tamanho proporcional, né, Uhum. ele pode vir preenchendo aquele espaço, como a Thay falou, com um espelho em cima, ou não, com uma decoração bacana. Então ele pode ser um objeto também que vai complementar. Você não conseguiria Sim. preencher ali botando um baú, botando um sofá, uma poltrona, Uhum. mas um aparadorzinho você consegue pôr. Inclusive, eu queria que você mostrasse o comentário aqui da Luciane, que ela tá falando exatamente isso que eu tô trazendo. Ela bota o aparador dela nas costas do sofá. Uhum. Então, ele serve também para isso. Às vezes o seu sofá não está encostado na parede, né. A gente tem uma tendência a decorar colocando as coisas, assim, no perímetro do cômodo, né. Mas nem sempre isso é o melhor jeito. Às vezes você consegue fazer combinações com os móveis mais soltos. Fica mais leve, assim, o layout, né. E no Uhum. caso de quem tem o sofá que não está encostado na parede, geralmente as costas do sofá não é uma coisa, assim, muito bonitona, né, bem É. acabado, igual a frente. Então dá sim para você botar um aparador ali atrás, botar suas coisinhas. Aqui no caso dela também bota porta-chave, porque tá perto da entrada da porta, então o dela aqui tá nesse sentido que você falou de ser multiuso, né, no dia a dia ele tá servindo ali como É. decoração do sofá, botar a chave, e quando ela tem a parte da janta, ela também usa para colocar, né, as coisas ali.
Então isso é muito Sim. interessante, essa vantagem dele de ser um tapa-buraco também, né, Thay? Aham. É, uma coisa muito legal da vantagem dele, é essa mudança de uso, né. Então, no dia a dia, eu não vou receber gente, não vou colocar muita coisa na mesa, né. Uhum. Posso, aproveitar e expor minhas decorações ali no aparador. E quando eu receber, né, eu posso muito bem guardar aquelas decorações, né, para colocar aquele vai ser o uso principal naquele momento, né. Uhum. E uma coisa interessante é essa questão, né, de colocar atrás do sofá, como a Thay falou aqui e falaram aqui no exemplo, que lá atrás, vocês viram que eu trouxe para vocês, ele tinha que estar encostado numa parede, né, ele era sempre retinho atrás e mas lá no clássico ele tinha curvas pela frente, né. E só que os nossos espaços dentro de casa, eles mudam. E hoje em dia, né, o que está mais em voga é o quê? O espaço integrado. Cadê as paredes, né? Uhum. Onde é que vai apoiar, né, esse aparador? Então, mais uma vez, a versatilidade desse móvel, né, uma outra vantagem desse móvel é ele ser versátil. Ele não precisa necessariamente, hoje em dia, ter uma parede, ele conseguiu, vencer aí o tempo, né, e continuar dentro das nossas casas, apoiados, no caso, em outros móveis, né, atrás de um sofá, pode ser poltronas também, e tudo isso, mostrando um fluxo, até mesmo, substituindo a própria parede, né. A Uhum. gente não precisa, a gente tem um espaço, né, mais fluido visualmente, né, então vocês podem pensar muito bem nesses layouts, né, Uhum. aproveitar os layouts dentro da casa de vocês, da sala, enfim, porque esse móvel ele te permite essa versatilidade de posições Uhum. dentro da sua casa. Uma outra vantagem também de você usar um aparador é, a gente já comentou aqui que ele tem muitos estilos e muitas cores, então vai ter para o gosto de todo mundo, né, o buffet. Você pode também organizar coisas nele, como a gente falou aqui agora, né, organizar o seu dia a dia, coisas que você chega e precisa deixar para não ficar bagunçada. Mais uma vez a gente falando aqui do nosso jargão, do lar das coisas, né, que você pode organizar coisas em cima do seu buffet para ficar mais acessível. E uma outra que eu queria falar aqui, tá, é que o aparador, ele também serve de abrigo para outros utensílios imóveis. Como assim? Como o aparador geralmente ele é vazio embaixo, né? Uhum. Ele é ali tipo um U, né? Vendo assim, as pessoas Sim. também aproveitam para abrigar coisas que pareceriam soltas, como puffs, um vaso maior de planta, alguns botam umas banquetas, a Thay tá mostrando aqui, ó, alguns exemplos para vocês. Pessoas também botam cestas para botar travesseiros, para tirar travesseiros do sofá quando vem visita. Então, ele também tem essa função de ser um abrigo para as coisas não ficarem soltas Uhum. na sua decoração. E É, você cria ali uma unidade, aquilo ali fica faz sentido visualmente aqueles objetos juntos, né? sim. Então, eu acho isso muito interessante, essa função também do aparador. É, porque não é porque você não tem louça, né, para guardar ali, que você não vai poder ter um aparador, né, não é porque você não tem coisas para guardar dentro dele, não é que você não vai ter um aparador, não, você pode ter um aparador sem essa parte de baixo, né, de gavetinhas, enfim, só mesmo a silhueta e abrigando esse outro uso, né, que no caso é um Uhum, outro uso que hoje em dia é mais utilizado, né, é mais requisitado, que são mais assentos, mais lugares para receber as pessoas, né. Então ter esse encaixe, né, esse espaço onde você vai conseguir, ao mesmo tempo, ornamentar, né, e trazer essa função, né, de ter mais uhum. lugar para sentar, né, na hora que for utilizar. Sim. Os outros você deixa para daqui a pouco.
Tá. Tá? E aí, continuando nessas vantagens, Thay, você pensa assim, em alguma coisa que as pessoas erram na hora de usar o Uhum. buffet? Porque a gente estava falando que esse tema ele já veio do podcast de hoje, ele já veio como um braço do podcast da sala, que as pessoas falaram que a sala é muito difícil de decorar pra gente, né? Sim. E a gente trouxe esse móvel como um coringa, Uhum. tanto para a organização quanto para a decoração. Mas será que as pessoas também erram para usar ele? Porque ele está muito usado na sala e as pessoas têm dificuldade com a sala. Será que elas erram com Aham. ele também? Então, eu acho que um erro é justamente não usar o aparador, porque o que que acontece? Eu acho que o aparador, muitas das vezes, ele foi substituído pelo próprio REC de TV, sabe? Porque Uhum. ele é parecido, né, tem ali conforme a gente foi, né, surgiu a televisão, né, tudo ficou concentrado na televisão, como a Thay falou na live no podcast da sala, tudo ficou muito centralizado na TV. E aí surgiram os homes, os RECs, né, pra TV. E aí o aparador foi caindo, eu acho, um pouquinho de desuso nesse sentido. Porque, se eu já tenho ali gaveta, né, uma superfície, né, pra que eu vou Uhum. colocar o aparador se eu vou poder apoiar ali, né, as coisas. Mas eu acho que aí caiu naquele problema que a Thay falou no podcast passado, que é sobrecarregar a área de TV e poluir Uhum. demais aquela área, né, com muitos objetos, né, decorativos e sobrecarregar. Quando você pode trazer essas decorações para o aparador, não precisa aí às vezes a pessoa tem o aparador e o REC, o home de TV. A pessoa já está acostumada, né, na atual conjuntura, óbvio, tem um REC, tem uma TV, vamos enfeitar, bora lá enfeitar a TV. Aí tá tudo empreguetado, a TV, o home, o aparador, né, mas eu acho que dá para substituir uma coisa pela outra, entendeu? Tá, se eu tenho um aparador, vamos utilizar ele, eu posso, né, vai me servir para chegar, colocar uma bandejinha, colocar uma decoração, às vezes fica duplicado, fica muito volume, né, tanto no REC, tanto no aparador. Então, entender, né, eh, se tá essa questão do o a pergunta era quais os erros, né? Qual Você falou que o errado é não usar. Você respondeu é. que o erro é Então, não usar o não aparador. usar o aparador, né, substituir, concentrar tudo no REC, né, e tendo o aparador, querer colocar tudo, tanto no aparador quanto no REC. Então eu acho que tem que saber, equilibrar isso, né. Uhum. Encontrar a pessoa acha que é uma coisa só para encher de coisas, né, de Uhum. decorações, e vai colocando um monte de coisa. Não, né, ele tá ali, vamos, valorizar a peça, então o que que eu vou colocar ali que vai valorizar a peça, e ao mesmo tempo vai fazer sentido para minha vida, né, para o meu dia a dia, para o meu cotidiano. Uhum. Então fugir disso, só colocar só porque é bonitinho, só porque tá todo mundo colocando, não, é pensar mesmo se vai te servir e o que que você vai colocar ali de escolher estrategicamente a decoração que você vai colocar Uhum. ali. Eu vejo mais um erro, além desse que você falou, que eu concordo super, que é, às vezes, a pessoa errar no dimensionamento dele. Aí, como eu falei, ele é muito bom para preencher um espaço, mas às vezes as pessoas botam um aparador Ah, muito grande num espaço pequeno, que gera quinas e gera, sabe, ali na passagem. Ou então elas põem um muito pequeno num espaço muito largo. Aí fica parecendo aquela coisa michurinha, sabe? Então, uhum, primeiro, se você ainda não tem, se você vai colocar, ou se você vai trazer de um cômodo para o outro, olhar bem essa parte do tamanho, da proporção, porque eu acho que aí é um dos grandes erros, é a parte da proporção
né, do móvel que as pessoas vão errando, né? E você também avaliar se você realmente precisa, né, ter um buffet, ter um aparador, né, para esse móvel Uhum. fazer sentido na sua composição. Eu acredito que tá por aí, tá? Os Um dos erros que as erros. pessoas Uhum. cometem, né? Um não usar e o outro que é você, quando usar muito grande ou muito pequeno, né? Ou num lugar de passagem, assim também, que pode gerar batidas ali, um acidente, né? Eu não Uhum. acho isso muito, muito legal. É, e a gente vai entrar agora um pouco mais a fundo de como vocês vão estar utilizando, né, algumas dicas que a gente vai dar para vocês de como melhorar e como utilizar aí, se você já tem ou se você não tem algum aparador em casa. Mas às vezes você já está ouvindo aqui: "Poxa, interessante esse lance de aparador", às vezes você não tem, agora começou a, criar aí Matutar uma ali, começou a matutar. matutar aí que talvez eu esteja precisando muito de um de um aparador, né. Então, para você também não se precipitar, né, avalie, né, quando vai ser o melhor momento para você realmente investir nisso, né, porque a gente sempre prega aqui se realmente vale a pena para você, né, vamos ver se você consegue usar o que você tem. Mas se você quiser investir, a gente já falou aqui muitas coisas como, essa questão, por exemplo, do layout. Às vezes você tem dificuldade em delimitar áreas, né, dentro da sua casa, às vezes você sente um desconforto, você quer dividir a sala de estar da sala de jantar, então é uma ideia, né, talvez para Uhum, você poder investir nesse móvel sem precisar fazer obra, sem precisar, sei lá, criar uma parede, um painel, algo que vai demandar muito mais tempo e dinheiro. Né, então talvez isso possa ser uma saída para você, né. E mais uma vez a questão da sobrecarga, né, como eu falei, se você tá com poucos móveis, né, e fica às vezes muito entulhado dentro da sua sala, às vezes você precisa de mais coisas do que dá ali dentro de um rack, é uma possibilidade apostar também num aparador, para tirar essa sobrecarga de algum móvel dentro da sua uhum, casa, né. Então investir nesse aparador, né, com gavetas, que possa ter mais um localzinho ali de armazenamento, né, aquela gaveta mais estreitinha. uhum. E também se você está sentindo falta de decorações mesmo, né, às vezes você pode estar ok com a funç com a logística ali do seu ambiente, mas você está sentindo falta de uma graça, né, de Uma uma decoração, bossa, como vocês é, me falam. uma bossa, uma decoração, né, mais exposta, um jarro, um livro. Às vezes tem gente que gosta de expor a Bíblia, né, deixar a Bíblia ali Uhum. no ambiente, né, os mais religiosos. Então, é um móvel para você apostar também nesse sentido da exposição de peças decorativas para trazer dentro do seu ambiente, da sua sala. Muito bom. E como a gente vem falando aqui com vocês que o objetivo nosso é destravar as decoradoras que tem em vocês, nós vamos falar agora um pouquinho de como organizar, né, Thay, esse móvel para ele ficar legal, ele com poucas decorações. A gente fala muito aqui de você usar as coisas que você tem para poder arrumar. Então nós vamos mostrar aqui um pouco para vocês agora como organizar, né, esse móvel para facilitar e destravar essa decoradora aí que a gente sabe que está aí dentro de vocês dormente, que fica aí doida para sair e vocês não deixam, né? Então vamos lá. Ou vocês não tem fé, né? Não tem fé que vocês são capazes de deixar o espaço bonito. Aí, Thay, você pode reproduzir de novo as imagens, que aí a gente vai falando os elementos, as coisas que as pessoas podem fazer com algumas imagens ilustrativas. Essa primeira aqui não muda, não, deixa Uhum. ela aí. Que ela é interessante, que olha só, eu queria falar da segunda imagem, que é ali o aparador que serve para mesa de jantar. Como eu tinha falado para vocês, o ideal é ele estar
quase limpo de decoração, ele ser ali mais minimalista, talvez ali um vasinho com uma flor, um castiçal também, né, que tá ali no jantar, alguma coisa assim. Para quê? Para quando for fazer a refeição, ele ficar cheio, assim, igual essa imagem que a Thaís está mostrando para vocês. Tá ali, ó, tem as bebidas, tem as taças, tá, imagina isso tudo na mesa e todo mundo sentado comendo com prato, né? Fica cheio, né? Então você ter ali um espaço, quem quiser se servir, levanta, vai ali e pega, né? Então essa mesa ser uma mesa mais limpa, tá? Ser uma mesa mais com menos coisas, né? Enquanto nessa primeira imagem aqui que a Thay trouxe, já é um buffet que está ali mais decorativo. Provavelmente ele está numa sala de estar, ou ele está na entrada da casa, tem umas dobradiças ali, então acredito que ele esteja atrás da porta, né? Ele está fazendo o quê? Cumprindo aquela função que eu falei de preencher um espaço, né? Então a pessoa chega ali, tem umas caixinhas, ela pode colocar a chave dela, botar a carteira, né? E não ficar bagunçado. É o lar das coisas, mais uma vez, acontecendo junto com o aparador, né, Thay? É muito propício para hall de entrada, né. É muito importante, gente, vocês chegarem em casa e se sentirem acolhidos. E esse conjuntinho aqui, ele tá fazendo isso, ele tá cumprindo a função de te acolher quando você chega em casa, né. Então tem um espelho, tem plantas, vaso, ornamentação, né, tem coisas que você vai que vão mandar uma mensagem aí para o seu inconsciente de que você está em casa. Você chegou no seu porto seguro, né, no seu refúgio. Então, as cores, as texturas que estão ali representadas, elas estão em conexão com aquele morador. Então é muito legal você fazer essa composição mais decorativa para preencher aquele espaço, porque você está preenchendo ele com essas coisas, né, de te receber bem, né, dentro da sua casa. Aqui a gente trouxe mais algumas imagens para vocês. Essa primeira aqui, vocês veem que ele está praticamente vazio. Ele é um bufezinho de mesa para estar ali perto de mesa de jantar, né? Então o que eles fizeram ali? A peça em si ela é bonita, né? O próprio aparador ele é bonito. Botaram um espelho, porque não existe enfeite melhor para sua casa do que você mesmo. Então, estudos científicos já mostram que as pessoas gostam de se olhar, elas gostam de um espelho, ver seu reflexo, analisar como é que você tá. Então, botou ali um espelho na altura da visão ali do rosto, e só tá ali um vasinho ali com duas folhinhas de costela de Adão, que também é uma folha, uma vegetação bem ornamental, né? Porque ela é toda recortada. E eu, particularmente, não sinto falta de mais nada ali. Ele já está ali composto com tudo, né? E na segunda imagem, eu quis trazer ela também, porque lembra que eu falei que o aparador ele serve também para abrigar as coisas? Nesse segundo exemplo aqui, foi colocado um aparador em cima de um calefador, que é aquele equipamento de aquecer o ambiente, né? Então, poderia ficar aquele negócio feio na parede, aquele equipamento ali, né? E colocar um aparador, virou uma decoração. Parece que aquilo ali tá ali de propósito, né? Foi feito de propósito aquele lugar ali, né, Thay? Sim, e você tira atenção, né? Ele tá ali assim, disfarçadinho, né, no tom ali mais ou menos da parede, begezinho. E aí você tira atenção, você vai olhar para o dourado, né, para as folhas. O dourado ele chama atenção, é sinônimo, né, de beleza, então você desvia totalmente o olhar, vai se olhar no espelho, você nem vai lembrar que aquele calefador tá ali. Inclusive, até a mistura de tons que tá nessa imagem, elas fazem a pessoa se sentir poderosa, né? Porque a gente tá usando ali preto, com dourado, com prata, que é uma misturação não, uma mistura oh Deus! É uma mistura de cores que passa essa sensação de elegância, de sobriedade. Então a pessoa vai chegar ali, vai se olhar no espelho e já vai fazer uma cara assim de chique, né? Tô me sentindo, né? E a última aqui que a gente trouxe nesse pack de imagens já mostra um
aparador no hall de entrada. Como eu falei, ali tem bem marcado o lar das coisas, né? Tem o lugar ali para colocar o sapato, para não ficar bagunçado. Tem um ganchinho para pôr o casaco, botar uma bolsa. O próprio aparador ele tem gaveta. A imagem ficou estreitinha, mas tem ali uma bandejinha, que a gente adora falar de bandeja nesse podcast. Tem uma bandejinha ali para chegar, botar a chave, botar suas coisas assim que você chega. Então, ele está ali compondo como um lugar de recepção. É o que eu falei lá. Você chegou, você deixa, você saiu, você leva. Tá tudo na mão, você não esquece, né? Uhum. Quero fazer minhas observações aqui. Hum. Por exemplo, nessa primeira imagem, né, ela tá bem minimalista, né, bem sem nada, só espelhinho e tudo mais. E a importância de ter a gaveta, né, dentro, nesse aparador. A gaveta, ela ajuda a manter o espaço limpo, né, e minimalista. Então, não é que não tem nada aqui, parece que a pessoa não usa. Não, tá tudo aqui guardadinho, à mão dela, né. Só que visualmente, ele não tá sobrecarregando o ambiente. Isso aqui traz uma paz de ver tudo limpinho, né, é igual a sensação da pia, né, depois que lava e guarda a louça, a pia limpa, né, sequinha, não dá uma sensação, assim, de paz, um prazer? Então é a mesma coisa. É o prazer de adulto. É o prazer da vida adulta. Então, esse espaço aqui, né, limpo. E outra coisa que eu ia falar é a diferença, né, entre os estilos aqui, né, basicamente, eles estão com o mesmo estilo de aparador, com metalon, madeirinha, né, mas tem essa diferença, né? Olha só, como um jarro já muda, esse aqui tá muito mais romântico, esse aqui tá mais minimalista, esse aqui tá mais elegante, puxou mais pro preto. Então, você consegue fazer essas adaptações só com alguns detalhes, né, Inclusive, quando decorativos. você falou disso de ser mais romântico, né? Essas coisas, gente, a gente vai debater assim muito com vocês ao longo aqui dos nossos episódios, do nosso podcast, para vocês conseguirem entender esses conceitos. Mas são conceitos quase que universais, né? A pessoa olha para a última imagem ali, ela entende que é uma coisa mais feminina. Por quê? Tem flores ali, as flores são mais recortadas, estão no tom rosa, que é um tom que vai no cromático aí feminino. O espelho tem uma forma mais orgânica ali, mais sinuosa, né? Então, isso tudo faz a gente pensar que tem uma mulher ali, né? Vamos ver se vocês concordam com a gente. Enquanto o segundo já passa uma ideia mais soberana, assim, uma pessoa mais elegante, mais requintada, né? Então, por quê? Por causa do uso das cores também. Depois a gente pode até fazer, né, Thay, um podcast aqui só para falar com vocês sobre cores, o uso dela, dos materiais e essas sensações. A gente recebe também muita pergunta, assim, como é que eu faço minha decoração minimalista, né? Então, ali, a Thaís até mostrou para vocês ali as coisas que faz aquilo ali parecer limpo, vazio, o prazer de adulto, né? Então, essas coisas são muito interessantes. Vamos para o próximo, para a gente conversar um pouquinho mais sobre aparador. Bora. Aqui, eu trouxe, tá, um aparador que é usado numa sala de jantar, que veio com poucas coisas, como eu falei, ele tem pouquinhas coisas, ele tem uma bandezinha ali com difusor, né? Tem um bambu da sorte ali, pequenininho, mas no dia a dia, quando for fazer uma refeição, facilmente você tira aquelas duas coisas dali. Então ele tá praticamente limpo, né? Ele tá enfeitado, mas ele tá limpo para poder, né, você usar para essa função. Inclusive, até eu tiraria aquele pratinho de abacaxi que está ali embaixo na esquerda, que para mim ele está sobrando, ele está perdendo ali a simetria dos três, né? A tríade ali de 3 elementos fazendo a decoração. E no segundo, ele já entra como aquele aparador que eu falei com vocês de preencher um espaço vazio. Tá vendo ali? É um corredor de subida de uma escada.
mas a pessoa sempre tá faltando alguma coisa. E ali fizeram de um jeito que já passou uma outra atmosfera. Que a gente tá falando, a gente tá trazendo aqui um pouquinho, entrando assim um pouquinho com vocês nesse assunto de atmosfera, que é uma atmosfera o quê? Mais acolhedora. Tem muita gente que fala que a gente assim, eu queria ter um lar aconchegante. Acho que se a gente fosse botar no nosso top trend aí de palavras que as pessoas mais falam com a gente aqui no Lar em Casa, é a palavra acolhedor. Eu queria, né, que minha casa fosse aconchegante. A palavra aconchegante. E esse segundo aqui, ele passa essa atmosfera de aconchego, porque ele vai de encontro com o que a Thaís falou no último podcast, né, na paleta ali das cores do marrom, o verde, a luz amarelada, né? Só faltou alguma coisinha azulzinha ali para fechar o acorde cromático do aconchego. A própria luz ali em penumbra dá essa sensação de tá quase na hora de dormir, né? Então você fica com essa sensação de quentinho, né, Thay? E o próprio aparador em si, né, eu acho que eu posso dizer que ele é uma peça aconchegante, né, um móvel aconchegante. Ele passa essa noção de aconchego, de acolhimento, de que vai nos servir, né, que você tem ali um apoio, um suporte para dentro da sua casa. E a peça em si é uma peça boa para se investir, né, quando você está buscando esse aconchego dentro de casa, né. Então, você escolhendo aí o estilo que você quer e na proporção certa, eu acho que vale a pena investir nele, né. E falando de decoração em si, eu acho que uma boa investida que vocês podem pensar na hora de compor é diferença de altura nas coisas, dá uma fluidez bacana. Aqui nesse daqui tem um abajur mais alto, tem uma planta ali, os quadrinhos estão em outra altura, os porta-velas estão mais baixinhos, então faz essa dinâmica ali, né? E querendo ou não, mesmo tendo peças diferentes, eles estão em simetria. Simetria também é uma forma de decoração interessante, né? Se você tem, assim, eu acho que é até a forma de decoração mais fácil para quem quer começar mesmo a se destravar é usar simetria, porque não tem muito erro. É dor para cá, dor para lá, né? E você equilibra no volume e você consegue facilitar para se destravar na hora de começar a decorar aí o seu aparador, usando esse equilíbrio, né? Um lado tá equivalente ao outro, né, Thaisa? Sim. E aqui a gente tem essa versatilidade, né, olha só, aqui já veio um abajur, né, jarros, vela, que trouxe mais, né, essa ideia de aconchego, né, quadros apoiadinhos nele. Aqui, no caso, colocaram, outras velas, né, As embaixo. lanternas. Isso, lanterna, né, embaixo do aparador. Aqui naquele outro rapidinho, esse estava bem decorativo com jarros, esse aqui já tinha a parte de comida, mas, bandejas, né, você pode deixar ali a parte de bebidas, né, enfeitar com bandejas de bebidas, né, livros, aqui ó, aparecendo os livros. Então tem uma gama aí de coisas para você poder decorar. E outra coisa é você pensar no espelho, que ele vai refletir, né. Então é muito bom você pensar exatamente aquele negócio que eu falei, pensar exatamente o que você vai colocar ali no aparador e não sair enchendo ele. Porque se você enche o aparador e aí você tem um espelho ali compondo junto, você vai estar piorando ainda mais sua situação, que você está duplicando aquela bagunça, né, duplicando aquela sobrecarga visual. E aí não vai ficar legal. Então, escolham muito bem as peças que vocês vão colocar no aparador, porque isso vai se duplicar com, né, o uso do espelho em cima dele. Sim, esse daqui
o mais rústicozinho, ele já traz um pouco do que eu estava falando, de você variar, brincar com as alturas, né? Tem um quadro bem grande atrás, apoiado. Ele não está na parede, então ele faz parte da composição ali. Aqui, eles já estão usando, já está sendo usado um outro jeito de decorar. Eu falei para vocês que um bom pontapé é a simetria, né? Um outro estilo também muito coringa para a gente decorar é você fazer blocos que remetam ao número 3 ali, né? Então você vê o quadro como um grande objeto. Do lado aqui da esquerda tem um livro com um abajur, mas eles estão fazendo como se fosse um bloco, né? E do outro lado ele tem um outro bloco do vaso com os livros. Então você olha assim, é como se você visse o triângulo ali, né? E o triângulo ele é uma figura que a gente associa com equilíbrio, né? Que a gente associa com estabilidade. Então, por mais que tenham mais coisas ali, talvez se tivesse pego essa mesma composição e tirado os livros do lado do vaso e posto bem no meio, a gente ia achar estranho. Ia dar desequilibrado, né, Thay? E é interessante a cadência de alturas que tá aqui, ó. Às vezes você tem um quadro lá, eu quero um quadro grande porque amplia o espaço, é mais chique e tudo mais. Aí você vai lá para um quadro grandão. Aí você chega em casa, as suas coisas são tudo pequenininho. Aí vai dar se tivesse só esse quadrão e esse jarro, esses livros pequenininhos, ia dar essa descompassada, né? Uma coisa muito alta com uma coisa muito pequena, ia ficar desequilibrado. Aí eu achei interessante que aqui, ó, colocaram um livro, né, sobre o abajur, para dar uma altura mais cadenciada, né? Do quadro, aí caiu pro abajur um pouquinho mais baixo, para aí sim seguir aqui, ó. Você faz, parece que o próprio quadro fez uma escadinha também para os livros ali, que ele tem uma linha, né? E vai caindo. Parece que o nosso olhar já faz isso mesmo, né? Tipo, vem daqui, aí olha para cá, aí vem para esse jarro aqui e termina aqui. Parece que o nosso olhar segue mais ou menos isso. E vocês veem que uma composição aparentemente simples tem todo um pensamento ali para você ter essa sensação, né? Inclusive até a planta, ela está do lado do vaso mais baixo do que do lado do mais alto, que ela estaria competindo ali do lado do abajur e deixaria o outro lado vazio. Então ela está ali enchendo, né, completando essas alturas que a Thaís falou, que eu acho muito interessante. E também nesse aparador aqui preto, ele também tem essa sensação de triângulo também. Que tem um espelho, sendo ali uma primeira forma, ali o número 1. Do lado da esquerda tem aqueles castiçais com vasos e o abajur, todos no mesmo tom, todos juntinhos, dando uma sensação de unidade ali daquele bloco. E do outro lado a gente tem coisas claras, quadrinhos claros ali, também fazendo um bloco. E também tá com essa sensação de altura, né, Thay? Os maiores fora, os menores para fora, para dentro. O que também é muito legal nesse jeitinho aí de decorar fazendo triângulo, né? Fazendo uma trindade. Outro elemento interessante que eu vejo aqui, tô dando um super spoiler aqui para vocês de várias técnicas que a gente gosta de ensinar, né, Thay? Que também é a sobreposição. Eu ia falar disso. Vamos lá, pá. Vamos resolver isso de forma madura. Vamos resolver de pedra, papel e tesoura. Mas que é a sobreposição, que é quando você coloca uma coisa na frente da outra e o seu cérebro completa. Fala para eles, tá? Qual é o elemento ali que está escondido e o nosso cérebro está completando visualmente? Sim, que é o espelho, né, de um lado e o quadro do outro lado. Você não precisa, só porque é um aparador, eu vou colocar a coisa ali. Não dá para colocar um espelho nessa altura, eu vou ter que colocar o aparador, o quadro ou o espelho lá em cima. Tipo, não faça isso. Você vai deixar sua decoração cafona. Não deixe o espelho lá nas alturas, né? Só para poder não pegar na decoração. Não, você não precisa disso. Nosso cérebro já é desenvolvido o suficiente. Lá, criancinha, você já desenvolveu esse poder de completar as peças atrás de uma outra peça. Então,
pode fazer isso, deixa a decoração mais instigante, menos óbvia e mais legal, tá? Isso é E dá legal de uma fazer. profundidade também, né? Quando tem É, coisas uma frente da outra, não fica aquela coisa bota chapada, uma né? sombrinha, né? Se vocês olharem para o espelho, a forma circular dele, você consegue perceber que ele continua sendo um círculo atrás Uhum. dos quadrinhos, entendeu? E isso é uma coisa muito interessante para vocês explorarem aí quando vocês começarem a fazer a decoração de vocês, tá? Dos aparadores de vocês. E aqui eu acho que por fim, acredito que esse aqui seja o último, né, aqui das imagens que a gente está trazendo, é que você também pode trazer uma funcionalidade para o buffet, para o aparador de vocês. Aqui tem um que está sendo usado como cantinho do café. Você pode ter as coisas do café à mão. E o outro aqui já está sendo usado como um bar. Então tem ali as bandejas. O legal para fazer aí um bar e fazer esse cantinho do café é mais uma vez as bandejas. Por quê? Porque são muitas coisas que você está colocando no espaço. E pode ficar com essa sensação de entulhado, de jogado, Uhum. né? Então a bandeja ela é muito coringa para você conseguir trazer uma sensação de unidade. Então aqui tem uma bandeja com todas as bebidas dentro. Tem uma outra Uhum. bandeja com os copos, com as taças, né? Ali no cafezinho também tem uma bandejinha com as cápsulas, tem uma outra bandejinha com as xícaras. Inclusive nas próprias flores, que está ali na esquerda, tem uma bandeja nos vasos de flores também, Uhum. fazendo essa unidade. Então, Sim. para você trazer Tá esse aqui. tipo mais funcional, é interessante você trazer as bandejinhas para você conseguir não parecer que você socou. E até mesmo para tirar pó, tudo mais no dia a dia, cuidar das bandejas vai Uhum. facilitar. Você te pega, tira tudo de uma vez, ao invés de tirar um por um para poder limpar isso tudo, né, Thay? Sim, com certeza. E, gente, e tem uma coisa aqui, não sei se vocês perceberam, em todos os aparadores, deixa eu até passar aqui, em todas as imagens tem, e eu dou um chica-bom para quem acertar. Que tem aqui, em todas elas tem, gente, a plantinha. Não deixe de colocar uma plantinha no teu aparador. As Isso vai plantas trazer elas muita trazem vida essa no teu. sensação de vida para a gente, né? E mesmo que você não vá pegar uma planta natural, vai comprar, invista numa planta artificial de boa qualidade, com uma boa textura, bem feita, que você com certeza. Aí o pessoal que levanta a mão e fala assim: eu não gosto de planta. A gente já ouviu até uma vez de uma cliente nossa, ela falou assim: eu mato até cacto. Inclusive, foi muito interessante trazendo uma história para vocês, que foi um desafio fazer esse projeto, né? No caso, na nossa parte aqui de como atuando, né? Fazendo projetos para as Uhum. pessoas, que essa cliente ela falou: não quero nenhuma planta no meu projeto. Aí a gente ficou assim, gente, como é que a gente faz um projeto sem. Parece que é artificial, não tem vida no espaço. Uhum. Inclusive, entrevistando ela, eu perguntei assim: quais cores você gosta? Ah, ela trouxe. Ela só trouxe cor fria, assim, cinza, azul, sabe? Quais metais você gosta? Prata. Aí eu, gente, tá tudo ficando tudo frio. Como é que eu vou esquentar essa casa com uma plantinha? Aí eu falei assim: qual cor você não gosta de jeito nenhum? Verde. Verde. Aí eu, meu Deus, Socorro! meu Deus, até a cor que não gosta é verde, fica difícil. Mas a gente conseguiu sim desenvolver, a título de curiosidade, a gente conseguiu sim desenvolver um bom projeto, né, para atender esse é muito peculiar, uma pessoa que não gosta de verde, acho que verde é a segunda cor mais querida aí das É. pessoas, né? Se vocês quiserem saber qual é a primeira cor, qual é a cor predileta, vocês vão lá no nosso Instagram, que tem um Reels lá dizendo da cor preferida da maioria das pessoas. E vocês olhem lá e falem pra gente. Então tá aí, muito legal, tudo muito bom. E para a pessoa que está nos assistindo, o que ela vai fazer, né? Qual é o primeiro passo para o primeiro passo, um passo a passo, para ela conseguir melhorar o aparador que ela já possui, tá? De forma mais simplificada, eu posso começar aqui. Eu acho que a primeira coisa é você entender a utilidade daquilo, né? E começar a filtrar isso, primeira coisa. Se fazer essa pergunta, né?
para que eu quero e para que eu uso esse aparador. Uhum. Você vai ter respostas para isso, né? Eu uso esse aparador no meu hall, para isso, isso e isso. Eu uso na minha sala de jantar para isso, isso. Na minha cozinha para isso, isso e isso. Então, a partir daí, você começa a destrinchar, né? E aí você vai vir com as respostas, né? Para você melhorar o que você já tem e começar a deixar ele mais bonito, né? Mais útil e fazendo mais sentido dentro da sua casa, né? E aí, dentro dessa resposta, eu acho que as pessoas elas podem começar a filtrar, né? Então, será que eu tô seguindo isso que eu tô aqui, esse aparador veio cumprir dentro da minha casa, né? O que eu posso tirar, o que está em excesso, né? Ou até mesmo ressignificar, né, Thay? Esse Uhum. aparador, talvez em um outro lugar dentro dessa casa que possa fazer mais sentido ainda para você e para tua família, né? Então acho que esse seria, vamos dizer assim, os 3 passos, né, para você entender, né, e melhorar o aparador, né, que você já tem. E às vezes até ver se vai continuar sendo, né, um aparador ou não. Uhum. Se precisa de um buffet, precisa de gavetas, eu quero ser minimalista, não quero ser minimalista, eu não preciso de gaveta, eu não tenho tanta coisa, eu tenho muita coisa, e essas respostas, né, vão definindo e caracterizando aí o teu móvel dentro da sua casa. Com certeza. E depois que você tiver essas perguntas, um passo que eu aconselho vocês darem é tirar tudo que está em cima dele, deixar ele Uhum. livre de novo e começar a organizar com as coisas que você tem, fazer combinações. Hoje, esse podcast, a gente deu várias ideias de técnicas para você compor, né? Como você pode compor suas coisas em cima desse aparador e você vai reorganizar ele, vai redecorá-lo, né? Para você poder usufruir melhor, assim, esteticamente, você se sentir mais confortável com o aparador que você tem na sua casa. Sim. E aí pode ter também aquela pessoa que gostou de tudo isso, achou lindo um aparador, né, as funções, a estética, mas infelizmente ela não tem um aparador dentro de casa, né, ela não tem esse móvel. Será que ela consegue utilizar, né, dar um jeito de ter outros móveis para poder substituir isso dentro da casa dela, esse aparador cumprir essa Uhum. função maravilhosa que o aparador tem? Sim, consegue, né? Ela consegue usar outros móveis, por exemplo, uma mesinha lateral do lado de um sofá, do lado de uma poltrona, que a mesinha lateral, inclusive, ela pode abrigar, né, essas decorações, essas coisas que a gente falou, e também servir de apoio. Eu sou muito a favor de mesa lateral em sala que você recebe pessoas, né? Porque você sempre oferece uma aguinha, um cafezinho, então a pessoa ainda pode ter uma funçãozinha ali quase igual lá do Uhum. buffet do jantar, ela vai poder botar um Um prato, mini. um Aham. pratinho, um copinho ali do lado, né? Então, isso é bem legal. Também tem as cômodas, né? Cômodas mais altas, que você pode estar usando para como se fosse, né, o buffet ali para guardar toalhas de mesa, suplé, jogo americano, guardanapos, talheres, né? E na parte mais alta da cômoda você fazer também uma decoração. Então seria quase que um Uhum. buffet aparador, porque ele vai ter a parte do buffet e vai Aquele ter a lá parte do da decoração do início. aparador, né? Aham. E você consegue fazer também esse tipo de coisa, né? Uhum. Com esse móvel, né? Mesinha de centro, você também consegue fazer algumas coisas, né, Thay? Sim. Até mesmo o próprio REC, né, que eu falei lá no início, dessa substituição do aparador pelo REC. O REC ele ainda tem, né, essa função, né, que veio substituindo um pouco. Então, só que usem com consciência, não vão encher tanto o REC de vocês com muita decoração.
mas para guardar, né, se tiver gavetas, e aí vai substituir o uso, né, do aparador Uhum. aí dentro da sua sala. Outra coisa também, se você não tiver como investir no aparador, uma coisa interessante é prateleiras, né, prateleiras, Suspensas, né? suspensas, com suporte embutido ou não, enfim. Mas elas são mais em conta, né, às vezes você tem aí, né, na tua casa, alguma coisa que você possa usar, e trazer um pouquinho desse aspecto, né, Uhum. da Do apoio, né, ela do apoio, alguma coisa nesse sentido, e você usar aí a criatividade em cima disso. muito bom. Já temos até aqui, ó, vou redecorar, já vou começar a redecorar o meu. Mostra aí pra gente, Thay. Já vou começar a decorar o meu. Os nossos podcasts aqui, eles têm sido muito práticos também, né? A gente traz, assim, é um bate-papo, a Thaís e eu, a gente fica discutindo um tema para instigar vocês, fazer vocês pensarem nas coisas. As decorações, elas não estão aí só porque estão, só para enfeitar. Vocês têm que começar a desenvolver essa mentalidade do que eu vou fazer, para que serve, o que eu quero com isso. E essa é a melhor forma que a gente conhece para vocês se destravarem na decoração de vocês. Uhum, Vocês começarem a racionalizar isso, começar a ter esse entendimento. Então, primeiro a gente vem aqui, a gente conversa, a gente pensa qual é a vantagem, qual é a desvantagem, e depois a gente chega com coisas práticas, mas vocês vão chegar nessa prática já com uma visão, com um entendimento do que fazer. Na outra live lá que foi da uhum. bandejinha, a gente inclusive recebeu fotos, né, de vocês que colocaram, aplicaram assim, aqui, olha, eu recebi, eu vi, eu gostei dessa dica, e eu apliquei, e mandaram fotos pra gente, né? E agora já tem aqui a Luciane falando que já vai redecorar o aparador dela. E a gente gosta muito disso, que vocês estão entendendo, né, o que a gente está passando para vocês. Sim. Então, gente, esse foi o assunto que nós trouxemos para vocês nesse podcast. Como a Thay falou, a gente tem recebido algumas fotos, alguns depoimentos, e a gente, espera em breve trazer aqui, compartilhar com vocês. E se você, né, tá aí ouvindo aí escondidinho o nosso podcast, né, Uhum. e já aplicou alguma coisa, não fique envergonhada de nos chamar, nos contar, mandar uma fotinho, para a gente ver essa transformação, né, essas pequenas transformações que vocês estão já aplicando aí dentro da casa de vocês, tá bom? Então, foi um prazer, mais uma vez, estar com você, Thay, nessa tarde maravilhosa. Um prazer enorme também estar com você aí do outro lado, do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Spotify, enfim. E nós nos vemos na próxima quinta-feira com mais Destrave Decor, para destravar a decoradora que existe em você sem precisar de reformas, dor de cabeça, obras infinitas e sujeira. A gente não quer nada disso, a gente está fugindo disso, Uhum. porque a gente não tem tempo mais para isso, né, como é que é? Nós nascemos para brilhar. Inclusive, Thay, eu queria dar um pequeno spoiler do próximo podcast, que eu acredito até que quem assiste depois vai querer assistir, vai chamar outras pessoas para estar aqui com a gente. E o spoiler que eu dou é: o próximo podcast tem a ver com o próximo grande feriado que está chegando aí. Sim, será especial. Vocês sabem qual é Ainda o mais. próximo? Vocês sabem qual é o próximo feriado que está chegando? Vai Está ser muito chegando o Dia dos especial. Namorados, gente. Está chegando o Dia dos Namorados. E o nosso próximo podcast vai entrar um pouco nesse clima de romance para vocês poderem estar com a gente. Então, manda para sua amiga aí que você quer que também destrave a decoração dela e que vai gostar desse conteúdo para a gente poder ajudar o máximo de mulheres possível a se destravar e finalmente ter a sua casa dos sonhos. Gente, foi um prazer estar com vocês. Obrigada a quem esteve com a gente aqui até o final. Um beijo. O nosso podcast fica disponível para ser reassistido no nosso canal do YouTube e também por áudio no nosso canal do Spotify. Um beijo para vocês
e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau, gente. Até quinta. Beijo.